pessoal, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o documentário Francesco, que estreou no Festival de Cinema de Roma no dia 21 agora de outubro e que trata sobre a vida, o pontificado do Papa Francisco. Não é necessariamente uma biografia, mas ele vem abordar como o Papa Francisco tem lidado e o que ele pensa sobre grandes temas hoje que a humanidade enfrenta, como a questão climática, os migrantes, a pobreza e tantas outras questões. Então é um documentário que tenta abarcar o pensamento do Jorge Bergoglio, não é? O Papa Francisco, sobre esses temas. Mas esse documentário ele esteve em evidência nesses últimos dias na nossa mídia brasileira e mundial também, especialmente porque dentro dele, em um dado momento, o Papa trata da questão das uniões homoafetivas. E se criou uma celeuma, uma discussão, e eu quero trazer para aqui uma pequena contribuição nossa, uma análise dessa questão que está sendo discutida e sobre o que o Papa falou no documentário sobre isso. Mas, antes de dizer mais alguma coisa, eu quero lembrar você que, se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para receber as notificações de nossos vídeos. Isso ajuda esse canal crescer e chegar a mais pessoas. Se você já é inscrito, dá um joinha no final do nosso vídeo, e que isso também ajuda a divulgar o nosso vídeo e ele sobe nos algoritmos do YouTube. E também, se você acha que é interessante, compartilhe com outras pessoas. Tudo isso ajuda a nossa reflexão a chegar mais longe a mais pessoas, tá bom? Bom, então, continuando. Nesse documentário, então, como eu disse, o Papa Francisco, ele faz uma fala sobre a questão das uniões homoafetivas. E aí eu quero ler para vocês aqui uma transcrição que está disponível na internet dessa fala. Agora, claro, não assisti o documentário ainda, Estou esperando que ele chegue no Brasil o mais rápido possível, por alguma plataforma de streaming ou algum outro meio, para assistir o documentário. Aí a gente tem uma visão mais ampla do documentário. Mas esse ponto específico, ele foi transcrito em várias matérias, reportagens, então dá para a gente falar sobre ele um pouquinho. Bom, o que é que ele diz? Eu vou ler aqui para vocês. As pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. São filhas de Deus. Ninguém deveria ser excluído ou ficar infeliz por isso. O que devemos criar é uma lei de convivência civil. Deste modo, são assistidos legalmente. Essa é a fala que ele fez durante o documentário. Bom, o grande problema são as interpretações sobre essa fala. Algumas pessoas chegam ao extremo de interpretar essa fala como se o Papa Francisco estivesse falando sobre a doutrina do sacramento do matrimônio cristão, especificamente cristão católico. E não é. Em nenhum momento, inclusive, ele continua reafirmando a doutrina tradicional em relação ao sacramento do matrimônio, que a doutrina católica estabelece que esse sacramento repara um casal formado por um homem e uma mulher. Então, não se entra nessa discussão. O que é interessante então nessa fala do Papa Francisco? Eu destacaria duas ou três coisas. A primeira é que nessa fala ele deixa clara uma posição que ele sempre teve. Eu pesquisando aqui algumas matérias, eu vou colocar aqui na descrição abaixo, vocês podem dar uma lida nessas matérias que ampliam essa reflexão, comentam o documentário melhor. A gente encontra que esse pensamento sempre foi o pensamento dele. Por um lado, ele não reconhece o sacramento do matrimônio para os casais homoafetivos, mas por um outro, ele sempre defendeu o direito das pessoas LGBTQI+, ou seja, esse grupo amplo de pessoas que não seguem, não vivem a sexualidade numa perspectiva heteronormativa, que é a perspectiva homem-mulher,
mas que são casais que constituem patrimônio, constituem a história juntos. Muitos deles têm filhos, sejam adotivos ou biológicos, e ele sempre defendeu o direito dessas pessoas de constituírem uma relação estável, reconhecida pelo Estado, que dê a eles proteção, direito, cidadania de existirem. Então, é o pensamento dele que sempre houve, né? Mesmo antes de ser Papa. Porém, o fato dele falar isso explicitamente na posição de Papa dá um peso maior, porque muda profundamente uma perspectiva do discurso religioso na Igreja Católica, que era antes de uma condenação sem meias palavras, né? Uma condenação clara, direta, reta em relação às pessoas que viviam relações homoafetivas, né? Então, isso é um avanço no sentido de que o Papa, ele reforça o que eles vêm dizendo do seu pontificado, que é a postura do acolhimento, da abertura, do respeito às pessoas, a dignidade das pessoas. Então, é um avanço muito significativo nesse sentido. Segundo, o fato dele defender o direito de que os países estabeleçam leis que protejam essas pessoas, que garantam a elas o direito de constituírem uma família. Né? Porque, como ele vai dizer, ninguém deveria ser excluído ou ficar infeliz por isso. Por isso o quê? Por viver como um casal homoafetivo, né? Ninguém deveria ficar infeliz por isso. São filhos de Deus. Têm direito de estar em uma família. Então aqui você abre a perspectiva de que, se por um lado a doutrina da Igreja não tem espaço para reconhecer um matrimônio entre casais homoafetivos enquanto sacramento, porque a doutrina da Igreja é clara sobre isso, né? Mas por um outro lado, o Papa diz que as leis civis, elas devem garantir às pessoas o direito de serem reconhecidas como uma forma de família. E isso é uma abertura muito importante, porque vai então de encontro à homofobia, à violência contra as pessoas LGBTQI+, vai contra toda forma de discriminação que impede essas pessoas de existirem como pessoas, né? Em outras palavras, é o terceiro ponto que me chama a atenção, o Papa, ele reconhece de maneira muito clara, né, e convida a sociedade a fazer isso, a reconhecer essas pessoas como pessoas, né, que têm direito de existir, de viver as suas vidas, de viver em sociedade e serem respeitadas como cidadãos, como pessoas. Por isso ele fala de leis civis, né, porque as leis civis são para os cidadãos e eles são cidadãos, né? Os casais homoafetivos são cidadãos, têm direitos. Então isso é muito importante nesse momento em que em muitos lugares, infelizmente, se discrimina, se reprime, se persegue e se mata pessoas LGBTQI+. Uma fala dessa como a do Papa Francisco, ela entra como uma luz que abre um espaço, né? Para algumas pessoas, eles esperavam que ele ainda falasse mais alguma coisa, fosse além, né? Outros acham que ele foi avançado demais. Eu acredito que ele está sendo fiel à sua postura de abertura e acolhimento, que é uma constante do seu ministério. A abertura e o acolhimento às pessoas. Escutá-las, acolhê-las, né? Respeitá-las. E nesse sentido, eu recordo numa das viagens dele, no avião, quando ele é perguntado sobre a questão, né, das pessoas homossexuais, ele responde: bom, quem sou eu para julgar? Né? Eles são filhos de Deus, quem sou eu para julgar? Ou seja, ele entende que, se por um lado a Igreja tem uma doutrina clara sobre alguns aspectos, por um outro ele reconhece uma reserva, onde ele deixa um espaço aí para que o mistério da misericórdia, do amor, da ação de Deus haja, ao reconhecer que
ele não tem todas as respostas sobre essas questões. Mas ele entende que as pessoas, todas as pessoas, têm que ser acolhidas e respeitadas em sua dignidade. Então é uma fala muito, muito bonita e muito importante. Bom, eu queria partilhar com vocês um pouco isso, não é? E trazer essa reflexão e também atiçar a curiosidade de vocês para que procurem assistir esse documentário. Eu vou procurar assistir para poder ter uma visão mais ampla do todo do que o documentário trata, porque esse ponto é um ponto que aparece no documentário que trata de vários temas, né? Vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link com o trailer do documentário, que é muito bonito o trailer, né? Ele já dá uma ideia para a gente da gama de assuntos que o documentário trata e que ele procura apresentar sobre a questão do pensamento do Papa, da sua perspectiva, da sua linha de ação, né, pastoral diante desses contextos atuais que estamos vivendo, os desafios atuais que estamos vivendo, né? A última palavra é que o diretor do documentário, ele é um russo radicado nos Estados Unidos, né? E que, eu não vou arriscar pronunciar o nome dele, mas vou botar aqui na descrição do vídeo, porque é meio difícil pronunciar, certamente vou pronunciar errado, então prefiro não pronunciar, mas ele também fez uma declaração diante dessa polêmica, e ele mesmo diz, né, claramente que o Papa Francisco não teve em nenhum momento na sua fala a intenção de mudar a doutrina da Igreja sobre o matrimônio, mas ele fala da questão da dignidade da pessoa humana e do respeito às pessoas, e o direito que elas têm de existir e de viverem as suas vidas. Então, o diretor também ele se posicionou dentro desse movimento que foi feito em torno dessa pequena fala dele, que é uma fala pequena, né? Aqui no meu computador, eu digitando aqui, são 3 linhas, mas 3 linhas que incomodaram, né? Por isso eu coloquei no título, por que isso incomoda tanto? Porque é uma questão muito complicada, né? Para a igreja é um desafio. A igreja já avançou muito na sua reflexão nesse campo, refletindo sobre a questão da comunidade LGBTQI+, e procurando caminhos de como se aproximar, de como dialogar, de como estabelecer uma ação respeitosa, fraterna com as pessoas. Mas ainda há muito preconceito, há resistências, há tensões, há alas mais conservadoras, há alas mais progressistas na igreja, mas há também muita gente boa no campo da teologia procurando refletir e amadurecer uma reflexão teológica que traga luzes nesse caminho. E essa fala do Papa Francisco, ela vai reforçando na direção de uma abertura, de um acolhimento, de um diálogo. E vai se afastando cada vez mais de uma postura fechada, extremista, de condenação, de negação, né, e infelizmente às vezes até de violência contra essa comunidade. Bom, é apenas aqui um olhar sobre essa fala dele. Eu quero ver o documentário para ver o que é que tem mais por lá. Obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê na próxima, pessoal.